E aí pessoal, tudo bem? Juntos aqui novamente para mais uma aula importante sobre análise combinatória, uma continuidade da aula anterior. Vamos estar resolvendo um exercício que envolve fatorial dentro de uma equaçãozinha. Então roda a vinheta. Pessoal, vamos ao exercício 2, que é uma equaçãozinha, tá? Uma expressão ali que temos que resolver. Bom, inicialmente, como já havia explicado, se você vai calcular, por exemplo, 3 fatorial, você vai multiplicar o 3 pelos seus antecessores e aí você faz o cálculo. Muito bem. Mas nesse caso aqui, ó, não se trata de um número, mas se trata de uma expressão. Como eu vou calcular o fatorial desta situação aqui, tá? E outra coisa, quando você tem, por exemplo, como no exercício anterior, você tem uma coisa parecida com essa aqui, tá? Uma fração onde tem no numerador o fatorial, no denominador também, você vai escolher, tá? Quem é o maior, vai desenvolver ele, até chegar no menor, para você poder fazer o quê? Isso aqui, certo? Bom, como é que eu faço isso? Primeiro, como é que eu calculo o fatorial dessa expressão? E como é que eu, por exemplo, vou escolher quem que é o maior e quem que é o menor? Bom, vamos lá. Primeira coisa. Se você, por exemplo, atribuísse valor para o n, se o n tivesse valor de 12, exemplo, tá? Não sei quanto ele vale, que é o objetivo aqui, achar o valor de n. Vamos supor que o valor dele é 12. Se eu colocar 12 aqui, ó, aqui, ó, vai ficar assim, ó, certo? Vai ficar assim. E se você colocar 12 embaixo, porque o valor que é atribuído aqui vai ter que ser aqui também. Então ficará assim. Muito bem. Se você calcular o que dá em cima, dá 13. Se você calcular o que dá embaixo, vai dar 11. Aí eu pergunto, quem que é o maior? O de cima. Então é fácil deduzir qual dos dois é o maior ou menor. É só pensar, se eu colocar algum número aqui e aqui, ou seja, o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo, em cima está somando 1, de baixo está tirando 1. Então o de cima é maior do que o de baixo. É simples. Qualquer valor que você jogar para o n aqui, ó, vai estar somando 1. Qualquer valor que você está jogando aqui também vai estar tirando 1. Você tem que jogar o mesmo valor aqui e aqui. O mesmo valor. Claro, se jogar valor diferente, aí pode ser até que aqui dê maior do que aqui. Mas jogando o mesmo valor para n aqui, sempre o de cima vai ser maior do que o de baixo. Porque o de cima está somando, o de baixo está subtraindo. Então pronto, já sei quem que é o maior. O maior é o de cima. Então é o de cima que eu vou desenvolver. Para quê? Para chegar no de baixo. Igual o exemplo que eu dei aqui do 15 fatorial e do 13 fatorial. Sabendo disso, eu vou fazer o quê? Eu vou desenvolver o de cima. Agora outra pergunta. Como é que eu vou desenvolver o de cima? Quem é o antecessor dele? Ora, se eu tenho 4, eu sei que o antecessor do 4 é o 3. Depois vem o 2. Então, eu sei quem são os antecessores do 4. Então, eu vou multiplicar pelos seus antecessores. Mas quem é o antecessor do n mais 1? E agora? Bom, se você pensar que o antecessor de alguém é tirar 1, pois é isso mesmo, o antecessor do 8, o que vem antes do 8, é o 7. Por quê? Porque se eu pegar o 8 e tirar 1, vai dar o 7. O antecessor do 10 é o 9. Por quê? Porque se eu pegar o 10 e tirar 1, vai dar o 9. Eu vou usar a mesma lógica. Quem é o antecessor desse carinha aqui? O n mais 1 fatorial. Quem é o antecessor dele? Bom, o antecessor dele é ele tirando 1. E se eu pegar n mais 1 tirar 1, se eu tirar 1 fica n. Ou seja, o antecessor do n mais 1 é o n. Então vou multiplicar o n mais 1 pelo n, que é o antecessor dele. Chegou no de baixo? Como acontece, por exemplo, com esse que eu fiz há pouco, que eu peguei o 15, multipliquei pelo 14, mas ainda não era antecessor, aí o próximo sim, aliás, não era ainda o de baixo, né? Peguei o 15, multipliquei pelo 14, mas ainda não tinha chegado no de baixo, aí sim, multiplicando pelo 13 chegou.
Tá, aqui ó, multipliquei pelo antecessor dele, que é o n. Mas chegou no de baixo? Não. Precisa multiplicar ainda, como aconteceu aqui. Tá, quem é o antecessor do n? Poxa, o antecessor do n é só tirar 1. Ou seja, o antecessor do n é o n menos 1. Então, venho aqui e faço isso aqui, ó. Pronto! Cheguei no que eu queria, no que tem embaixo. Tudo isso é igual a 210. E agora eu posso fazer isso daqui como eu faria se fosse um número. Certo, gente? Bom, agora o que tem que ser feito? Sobrou isso aqui, ó. Cortou, cortou e cortou. Sobrou essa expressão igual a 10. Então, vou copiar aqui, ó. N mais 1 vezes N igual a 210. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Quando você tem uma expressão assim, ó, pessoal, vamos supor. Aqui é número. Você pode primeiro somar, porque é o que convém. Você tem que resolver primeiro parênteses, para depois resolver o que está fora. Tá? Mas, por exemplo, você resolve aqui primeiro e depois multiplica e é o resultado. Expressão numérica. Mas se eu fizesse isso aqui, ó, primeiro, antes de somar. Se eu pegasse o 3 e multiplicasse pelo 4, dá 12. E se eu multiplicasse o 3 pelo 2, dá 6. Dá o mesmo resultado. Dá o mesmo resultado. Eu poderia somar, depois multiplicar. Resolve o que está dentro do parênteses. Aqui dá 6, 6 vezes 3, 18. Também eu posso multiplicar o 3 pelos que estão dentro, também dá 18. Isso aqui chama-se distributiva. Então eu vou fazer aqui, ó. N vezes N. Vou colocar aqui, ó. N ao quadrado. Uma letra multiplicada pela outra letra. N vezes N. Regra de potência, aqui como se fosse elevado a 1, elevado a 1, conserva a base, soma os expoentes. Por isso que N vezes N dá N ao quadrado, tá bom? Aí eu vou multiplicar o N pelo 1. Qualquer coisa multiplicado pelo 1 dá ele mesmo. Então qualquer coisa, se essa qualquer coisa é o 1, é o 4, eu multiplico pelo 1, dá o 4. Se essa qualquer coisa é o 2, se eu multiplico pelo 1, é o 2. Dessa lógica, se essa qualquer coisa é o N vezes 1, é o próprio N. Então, N vezes 1, N. Pronto. Fiz a distributiva, copio isso daqui. Ok? Aqui, ó, está identificando que é uma equação do segundo grau. E o formato da equação do segundo grau é assim. Ó, quem já estudou isso se lembra. Um elemento acompanha o x ao quadrado é o A, o que acompanha o x é o B, e o que acompanha o que não tem a incógnita x é o termo independente, é o C, tá? Para ficar igual, ó, aqui do lado direito tem que ser igual a zero. E aqui tem um 210, então é só puxar o 210 para o lado esquerdo do igual. Ó, ele vem como negativo e fica igual a zero. Ó, tá parecido, tá vendo? Esse aqui é um modelo, é a forma geral de uma equação de segundo grau, tá? Não necessariamente tem que ser sempre x, tanto é que aqui eu estou usando o n pelo simples fato de eu estar trabalhando com fatorial. Fatorial usa muito n. Então, vou resolver essa equação de segundo grau. Primeiro, identificar quem são os coeficientes. Quem que é o A? O A é o elemento que acompanha a letra ao quadrado. Não tem nada aqui, ó. Não é zero, tá? Quem acompanha aqui, ó, quando não tem nada, é 1. A mesma coisa é a letra sozinha. Ó, aqui o x, o B, o x acompanhado pelo B, tá? A letra aqui seria o N. Não tem nada aqui, também é 1. E o C é o termo independente, não tem letra do lado. Aqui no nosso caso aqui, ó, é o menos 210. Beleza, gente? Aí eu vou aplicar tudo isso para identificar o coeficiente, é importante para jogar na fórmula. Eu estou usando aqui a fórmula de Bhaskara. Não existe só esse método para resolver a equação de segundo grau. Tem soma em produto, você pode fatorar, mas eu estou utilizando a fórmula de Bhaskara, que é muito comum, usada na escola. Então, eu tenho a formulinha aqui, a parte dela é essa aqui, para achar o discriminante,
que é o delta, esse triângulo é o delta, vezes A, vezes C. Muito bem. Bom, substituindo, por isso que eu tinha que achar os coeficientes, quem é o B? É o 1. E fica então 1 ao quadrado, menos 4. Quem que é o meu A? O meu A também é 1, vezes 1, vezes o C, que é o meu 210, como ele é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. Pronto. Certinho? Ó, vou apagar esse rascunho aqui. Agora eu vou para cá. Vamos lá. Resolvendo isso daqui, pessoal, primeiro resolve aqui, ó, a potência, vai dar 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Menos e menos é mais, ó. Tem o menos daqui e o menos daqui. Mais. Multiplicando tudo isso aqui, pessoal, vai me trazer 840. Já fiz a conta. Você não tem facilidade de conta mental? Faça a conta rascunho. Não se arrisque fazer a conta mentalmente se você sabe que você tem grande chance de errar. Faz a conta rascunho. Se eu somar os dois aqui, ó, vai dar 841. Pronto. Agora vamos para outra parte da equação do segundo grau. Ó, geralmente a gente coloca x, mas como eu estou trabalhando com n, vai ser n aqui, ó. N igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2a. Pronto. Beleza? Bom, vamos substituir aqui, né? Vamos lá. Quem que é o b? B1, aqui ele está positivo, a fórmula negativa, menos e mais, então vai vir como menos. Menos 1, mais ou menos, raiz do delta. O delta aqui é o discriminante, quanto deu? Deu 841. 841, barra, 2 vezes A, 2 vezes o A. Quem que é o meu A? É o 1, então 2 vezes 1. Beleza? Bom, na equação do segundo grau podemos ter até dois resultados, duas raízes. Bom, vamos lá então, N1 ou N'. Eu vou pegar o menos 1, mais, tem mais e menos aqui, vou pegar o mais primeiro. Quanto é a raiz de 841? Gente, eu já expliquei para vocês em outras aulas aqui no canal, inclusive sobre a equação do segundo grau, de como tirar a raiz quadrada quando você não sabe de cabeça, tá? Um dos métodos, por exemplo, é você pegar o número que está aqui dentro, fazer a fatoração. Mas talvez fazer a fatoração aqui também seja complicado, dependendo do número que está aqui. Aí eu tenho uma outra estratégia. Muito bem, vamos lá. Você sabe que raiz de 100 é 10? Eu creio que sabe disso, né? Por quê? Porque se você pegar o 10, que é o resultado da raiz, e multiplicar por ele mesmo, 2 vezes, vai dar o próprio 100 que está aqui dentro. Porque o 10 é 10 ao quadrado, 10 vezes 10 é 10 ao quadrado, que é a operação inversa da radiciação, ou seja, no caso da raiz quadrada, a potência ao quadrado. Ok? Bom, sabendo disso, sabendo que o resultado da raiz é um número vezes ele mesmo, que tem que dar o que está dentro da raiz, então eu já sei que 10 vezes 10 é 100. Por isso que raiz de 100 é 10. Beleza? Bom, mas está longe do 841, aqui é 100. Tá? Então eu vou chutar o 20. Beleza? 20 vezes 20. Fazer conta com um número que tem zero, tanto no fator como no outro, fica até mais fácil. Por quê? Você pega o 2 vezes 2, vai dar 4. Aí você coloca o número de zeros que está aqui. Ou seja, 20 vezes 20 é 400. Ainda está longe. Vou fazer o 30 vezes 30. Vou fazer do mesmo jeito. Tem 2 zeros aqui, não tem? 2 zeros. Aí eu pego 3 vezes 3, 9. Ó, chegou perto. Passou um pouquinho. Então significa que a raiz de 841 está muito próximo de ser alguém perto do 30. Porque deu 900 aqui, 30 vezes 30. Um pouquinho depois. Ou seja, a raiz de 841 é um número antes do 30. Um ou dois números antes do 30. Aí tu vai, já sabe quem é, você tem uma ideia de quem seja, aí você vai fazer o seguinte. Bom,
Não é o 30, porque 30 vezes 30 é 900. Será que é o 29? Aí tu pega 29 vezes 29. Se não der certo, aí você vai para o que vem antes. 28 vezes 28. E assim sucessivamente. Já sei quanto dá. A raiz de 841 é 29. Então, 29. Ok? 2 vezes 1, 2. Eu tenho 1 perdido. 1. Mas ganhei 29. Paguei o 1. Fiquei com 28. 28 dividido por 2, 14. Agora, N, duas linhas, porque são dois resultados. A equação de segundo grau pode dar até dois resultados. Alguns casos, dois resultados, outros casos, apenas um resultado, outros casos, não tem solução. Bom, mas já achei um. Agora eu vou tentar achar o outro. Trabalhei com um mais, certo? Peguei o menos 1, somei com a raiz que deu aqui. Agora com menos. Menos 1. Menos 1. Está acabando a minha tinta. Menos 1. Menos 29, que eu trabalhei com mais, agora com menos. Dividido por 2. Eu perdi 1, depois perdi 29. No total perdi 30. Sobre 2, regra de sinal, menos 15. Muito bem. Esse é o resultado? 14 e menos 15? Espera aí. Tenha muito cuidado quando se tratar de fatorial. Certo? Por exemplo, vou fazer até com outro canetal, esse aqui já era. Por exemplo, pessoal, não existe fatorial de, por exemplo, de 0 tem, fatorial de 0 é 1. Mas não se trabalha com fatorial com número negativo. Por exemplo, não existe fatorial de menos 2. Cálculo de número fatorial é de 0 para cima, 0 fatorial, 1 fatorial, em números inteiros. Não há fatorial, por exemplo, de meio. Não tem como fazer fatorial de meio. É números naturais. Fatorial se trabalha com números naturais. Então, aqui não pode dar negativo. Então, não termina a conta aqui. Você tem que fazer. Por exemplo, se você pegar o 14 e jogar em ambos os lugares aqui, por exemplo, se pegar o 14 e jogar aqui, ó, 14 mais 1 fatorial, que é o resultado que deu aqui. Quanto dá aqui? 15 fatorial. 15 fatorial dá para resolver, tá? É um número positivo e não é um número quebrado, número inteiro. Tá bom. Agora joga aqui no de baixo, tem que jogar nos dois. Então, em vez de ser mais, é menos. 14 menos 1, aqui embaixo. Quanto dá 14 menos 1? 13. 13 fatorial também dá para se trabalhar. Então, o 14 é o resultado. Agora, vamos testar o menos 15. Olha só o que vai acontecer. Coloca o menos 15 aqui. Menos 15 mais 1 fatorial. Pronto. Quanto dá aqui dentro? Eu tenho 15 de dívida, paguei 1. Ainda estou em dívida. Quanto? Menos 14. Olha só, deu negativo. Não pode. O menos 15 não entra aqui. E também não vai entrar no de baixo. Porque menos 15, menos 1, menos 16. Então, embora a equação do segundo grau tenha dado dois resultados, você vai colocar apenas como resultado conjunto solução, ou seja, resultado 14. Esse é o resultado da equação aqui que envolve fatorial. E se você quiser ainda fazer aqui a prova real, basta colocar o 14 e o 14 aqui, resolver e se der 210, porque sua conta está correta. Pessoal, essa aula termina aqui, mas se você que tem interesse em aprender sobre esse assunto, teremos outras aulas. É importante você também estar assistindo as anteriores, para que então você consiga ter um raciocínio lógico montado na sua cabeça. Matemática segue um raciocínio lógico. Então, tem sempre no finalzinho de cada aula, eu coloco aqui desse lado, do lado, do meu lado é direito, mas do seu é esquerdo, uns cartezinhos, os retângulos que tem a aula anterior a esta, tá? E fique de olho, porque vamos ter outras aulas sobre isso. Para tanto, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações, porque aí você não vai ter o trabalho de ficar procurando
ah, será que o professor já postou uma nova aula? Porque se você estiver inscrito e também clicou no sininho, o próprio YouTube vai avisar você, vai aparecer aí no seu celular que uma nova aula está à disposição, tá bom? Você que gostou da aula, dê o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue esse canal para os seus colegas, amigos, redes sociais e caso você tenha algum comentário a fazer, façam aí na seção dos comentários. Pessoal, um grande abraço e aguardo vocês até a próxima aula.